Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen, estamos aqui para mais uma aula Paraná de Matemática. Estamos aqui com o Tiago, nosso intérprete de hoje, que vai me acompanhar aqui nessa aula. E vocês aí de casa, ligadinhos no Aula Paraná e na aula de Matemática, que eu sei que vocês estão. Muito bem. Antes de começar a aula, vamos falar dos lembretes, né? Entre no Google Classroom, faça as atividades, não deixe de resolver todos os dias. Tem várias atividades que nós preparamos com o maior carinho para vocês lá. Então entrem lá, respondam, participem. Se você não tem acesso ao Google Classroom, não tem problema, não é por isso que você vai deixar de estudar. Vai lá na escola, pega o material, resolve as atividades em casa e depois devolve na escola de novo. Seu professor com certeza vai receber esse material e vai te avaliar, legal? E se o seu professor está fazendo meets com vocês, participe do meet, vai lá, dá uma moral para o seu professor. Ele está lá esperando vocês na sala vazia, não deixe isso acontecer. Entra lá, conversa com ele, certo? Está todo mundo esperando a sua participação. Na aula anterior nós começamos a ver uma série de retomadas, tá? E nós falamos sobre noção intuitiva de função. Na aula de hoje nós vamos continuar com esse assunto e vamos ver o quê? Mais aplicações, mais casos de noção intuitiva. Legal? Bom, aquele lembrete da última aula, né? Função é o quê? É uma relação de dependência entre duas variáveis, na qual uma está em função da outra, certo? Dizer que algo está em função de alguma coisa é uma relação matemática entre essas duas grandezas. Hoje eu vou falar sobre um exemplo com vocês bem interessante que fala sobre o lixo, tá? Uma coisa bem preocupante que acontece por aí. Vamos dar uma lida nesse texto aqui. A geração de resíduos cresce com o aumento de consumo e as embalagens são o maior indicador deste crescimento. Quanto maior o consumo, maior é a produção de embalagens. Embalagem é algo que você paga, leva para casa e joga fora. O consumo consciente de embalagens é levar em conta que toda embalagem que vai de carona nas nossas compras tem um impacto na natureza, seja na sua fabricação ou então no seu descarte, tá? Então, informação bem legal para vocês aí, tá? Pense nas embalagens que você tem em casa. Será que precisava ter tanta coisa embalada? Sim, você paga e joga fora a embalagem, tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa pesquisa. Essa pesquisa foi uma pesquisa que eu fiz na internet, tá? Então, eu não coloquei a fonte aqui porque eu fui lá e pesquisei. Olha só, em Curitiba, tá? Uma família com uma pessoa produz 700 gramas de lixo, tá? Então, é 0,7 quilogramas de lixo por dia. Então, cada pessoa em Curitiba produz 700 gramas de lixo por dia. Em Nova York, essa quantidade aumenta muito e uma pessoa produz 3 quilos de lixo por dia. Essa informação é de 2019, tá? Que foi o que eu consegui encontrar lá na internet. Fazendo as proporções e aumentando, a gente vê o seguinte. Se forem 2 pessoas em Curitiba, produzirão 1,4 kg de lixo. Em Nova York, vão produzir 6 quilos. E se forem 10 pessoas, Curitiba vai produzir 7 quilos de lixo, Nova York vai produzir 30 quilos de lixo, tá? E se aumentar isso para 1.000 pessoas, em Curitiba nós temos 700 quilos de lixo produzido por 1.000 pessoas e 3.000 quilos de lixo produzido em Nova York. Então, pense na produção. Curitiba já é bastante, né? Nova York, então, é muito mais. E aí, na sua cidade, na sua região, quanto que é a produção de lixo por pessoa? Você consegue ter essa noção, saber quanto que é? Na sua casa, e quanto que vocês produzem? Que tal começar a se preocupar com isso, certo? É uma coisa bem importante para se pensar. Então, vamos pegar essa tabela e vamos transformar esses dados em uma função, tá? Para a gente poder trabalhar esses dados depois. Então, no exercício 1, vocês vão fazer o seguinte. Com base nessa tabela aqui, vocês vão dizer qual é a função que descreve a quantidade L de lixo produzida diariamente por uma quantidade X de curitibanos. Então, a quantidade de lixo depende de quantas pessoas tem, tá? Então, a quantidade de lixo produzida por uma quantidade X de curitibanos e por uma quantidade X de nova-iorquinos. Então, a gente vai montar 2 funções aqui, uma L para curitibanos e uma L para nova-iorquinos. Legal? Já voltamos.
E aí, galera, montaram ali a função da quantidade de lixo em função da quantidade de curitibanos e de nova-iorquinos? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Cada curitibano produz 0,7 kg de lixo. Então, a quantidade L é igual a 0,7 vezes a quantidade de pessoas X, tá? Já os nova-iorquinos, cada um produz 3 quilos. Então, a quantidade L vai ser 3 vezes a quantidade de nova-iorquinos. Então, nós temos duas funções. L igual a 0,7x, essa vale para os curitibanos. L igual a 3x, essa vale para os nova-iorquinos. Legal? Muito bem. Vamos dar seguimento aqui. Exercício 2, ainda com base na mesma tabela, tá? Em média, quantos quilogramas de lixo foram produzidos por uma família de 7 pessoas que mora em Curitiba e que mora em Nova York? Então, você veja que a nossa função lá, que a gente encontrou aqui, depende do quê? Da quantidade de pessoas. Se eu quero encontrar uma quantidade de lixo para 7 pessoas, basta eu substituir o valor, tá? Então, eu vou substituir o x das duas funções encontradas anteriormente pela quantidade de pessoas. Nesse caso, são 7, tá? Então, super fácil. Faz aí que a gente já volta. E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá, então? São 7 pessoas, tá? Em Curitiba e em Nova York, quanto que vai gastar? Então, não é difícil saber, né? Aqui eu fiz substituindo na função que nós criamos anteriormente, tá? Mas se você fez direto de cabeça pela conta, tranquilo também, tá? A matemática é livre, você faz da forma que você entendeu. Então, na função, lembra quando você coloca? Você tem lá o f de x igual a alguma coisa, você substitui o x ali dentro? É isso que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu estou pegando um x, um determinado x, que nesse caso é 7, que é a quantidade de pessoas, e estou substituindo na função. Mas isso tem um significado para a gente agora, é lixo produzido, ok? Quando você está só montando o gráfico, fazendo a tabela e tal, às vezes não fica muito claro na sua cabeça isso, tá? Então aqui a gente está dando um significado. A função de Curitiba era 0,7x e o x vale 7, porque eu pedi para 7 pessoas, então nós multiplicamos 0,7 vezes 7, que me dá uma produção de 4,9 quilos. Já em Nova York, como são 7 quilos, 3 quilos por pessoa, então eu substituo o x por 7, vai ficar 3, que é a quantidade por pessoa, vezes 7, que são quantas pessoas, é igual a 21 quilos. Então, 7 pessoas em Nova York produzem 21 quilos de lixo. Em Curitiba, produzem 4,9 quilos de lixo, o que já é bastante, tá? Então, vamos ser conscientes aí. Vamos para o próximo. Se
uma família em Nova York produziu 450 quilos de lixo em um mês, quantas pessoas tinham nessa família? Então aqui você tem que pensar que aquela função que nós fizemos lá é para dia, tá? Não é para mês, é para dia. Então tem que dar uma mexidinha na função lá para ficar adequado ao nosso problema aqui. Legal? Pensem aí que nós já voltamos. Então, galera, conseguiram descobrir quantas pessoas tem uma família de nova-iorquinos que produz 450 quilos de lixo em um mês? Vamos dar uma olhada aqui. A nossa função L igual a 3x, ela vale para quê? Ela vale para dia, produção diária de lixo. L é a quantidade de lixo produzido, x é a quantidade de pessoas, lembra? Então, assim, se são 450 quilos por mês, significa que são 15 quilos por dia. Como que eu cheguei lá? 450 dividido por 30, tá? São 15 quilos por dia, ok? Então, eu vou substituir o 15 na quantidade de lixo, tá? Porque o 15 representa a quantidade de quilos produzidos. E vou descobrir quantas pessoas tem na família X, ok? Então, eu faço lá L, substituo por 15 e o X eu quero encontrar. 15 divididos por 3 me dá 5 pessoas. Então, pensem comigo, uma família de 5 pessoas em Nova York produz 450 quilos de lixo por mês. Legal? Para onde vai esse lixo? Será que é reciclado? E aí, gente? Vale a pena a gente pesquisar sobre isso e trabalhar para que isso não aconteça, né? Porque o planeta Terra é que sofre com essas consequências, a gente mesmo acaba sofrendo com essas consequências, certo? Então eu trouxe esse exercício para vocês sobre a quantidade de lixo, sobre o lixo, para que vocês possam ter uma discussão sobre esse assunto aí na casa de vocês e dar uma pensada, será que eu estou guardando? Será que eu estou reciclando? Para onde que está indo o meu lixo? Legal? Faça essa análise aí na sua casa, com a sua família. Agora nós temos um exercício 4 que não tem nada a ver com lixo mais. Legal? Vamos pensar uma coisa diferente, uma coisa mais legal e engraçada, para não ficar esse climão, né? O exercício 4 foi tirado de um vestibular lá da Universidade Federal de Goiás e diz o seguinte: a seguir é descrita uma brincadeira popular para se descobrir a idade de alguém, tá? Já viram, né, essas brincadeirinhas por aí? Vou descobrir qual é a sua idade, faça uma conta. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? A brincadeira é o seguinte: é pedido a uma pessoa com idade inferior a 100 anos que multiplique por 2 o número do mês do seu aniversário. Então, pega o número do seu aniversário e multiplica por 2. Adicione 5, aqui é ao resultado, tá? E, em seguida, multiplique por 50 o valor obtido. Então, você vai pegar o quê? O mês do aniversário, multiplica por 2, adiciona 5 e, em seguida, multiplica tudo por 50. Tá? Aí você pergunta para a pessoa, quanto que deu? Quanto que deu aí? Aí a pessoa vai dizer, deu tanto. Aí você vai subtrair desse resultado 250. E assim você vai obter um número, X, na qual você vai descobrir facilmente qual é o mês de nascimento da pessoa e a idade que essa pessoa tem. Então, se o mês de nascimento da pessoa é N e a idade da pessoa é I, obtenha uma expressão matemática de x em função de n e i. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão seguir os passos explicados aqui, substituindo lá
o mês de nascimento por N e a idade por I, tá? Então, vamos fazer as continhas lá até chegar numa expressão que vai me dar o tal do X, que é um número formado por primeiro o mês e depois a idade da pessoa. E depois a gente vai fazer aqui para ver se deu certo, tá bom? Faça aí que a gente já volta. Muito bem, galera, conseguiram encontrar a expressão que relaciona o mês de nascimento com a idade? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que pede para fazer? Ele pede para você pegar, tem que ter menos de 100 anos, tá? Ele pede para você pegar o mês de nascimento e multiplicar por 2. Então, o mês de nascimento nós chamamos de N. Então, vai ficar N vezes 2. E somar depois com 5, tá? Adicione ao resultado 5. Então, somamos aqui com 5. E depois multiplique tudo por 50. Então, N vezes 2 mais 5 vezes 50. Distribuir aqui bonitinho. Depois que você fizer isso, você vai somar com a sua idade,
tá? A idade que você tem, e subtrair 250. Então, agora eu montei aqui a expressão toda, fiz aqui as simplificações, n vezes 2, 2n, vezes 50 vai ficar 100, 5 vezes 50 dá 250, 250 menos 250 morreu, né? Ficamos com x é igual a 100n mais i, tá? E aí, será que dá certo isso aí mesmo? Vamos fazer um teste? Tiago, podemos fazer um teste com você? Muito bem, então eu vou fazer um teste aqui com o Tiago, tá? Tiago, você vai pegar o mês do seu nascimento e multiplicar por 2. Fez aí? Muito bem. Agora, Tiago, adicione 5 ao seu mês de nascimento, que eu vou descobrir qual é a idade do Tiago. Adicionou 5? Ótimo. Agora multiplica tudo por 50. Tranquilo? Ótimo. Some a este número a sua idade. Somou? Muito bem, Tiago. Qual foi o resultado que você obteve? Muito bem, o Tiago obteve 785, galera. Vamos lá, então. O que eu vou fazer? Dos 785, que foi o resultado que ele obteve, estamos nesse passo aqui, ó. Somou a idade, eu vou subtrair 250, tá? Então, menos 250. 785 menos 250 vai ficar 5, 3 e 5. Muito bem. O Tiago nasceu no mês 5 e tem 35 anos. Idade. Acertamos, Tiago? É isso mesmo? Legal. Então, faça o teste aí na sua casa. Brinque aí com sua família, com seus amigos e vê se dá certo, se funciona direitinho aqui essa função que nós criamos para descobrir. Aqui eu deixei no slide o meu, tá, galera? Para vocês verem que também tá certo. Aqui eu fiz o teste com a minha idade, funcionou perfeitamente bem também. Legal? Então, nessa aula nós vimos noção intuitiva de função e nós estudamos funções através de duas vertentes. Nós pegamos lá o problema do lixo, tá? E depois nós pegamos duas variáveis que era a data de nascimento e a idade para poder montar uma expressão que permitisse adivinhar a idade das pessoas. Legal? Então foi essa a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre domínio e imagem de uma função. Legal? Eu espero vocês então na próxima. Não vai ser comigo, mas algum outro professor vai vir aqui e vai dar um show de aula para vocês também. Legal? Muito obrigada pela atenção. Um abraço a todos vocês e sejam extraordinários.